não sei se a gente... Chega, cansei. Tá muito desgastante ficar com você. Peraí, olha só, a gente se ama, a gente se gosta. Mas eu não sei se eu te amo mais. Sabe? Vai querer terminar comigo, é isso? Acabou aqui. Quero, acho melhor pra gente. Acabou, namoro, é isso. Acabou o namoro. Acabou. Você não vai embora, não? Tá, na tua casa, né? Tá na minha casa. Tá. Às vezes, a gente acha que encontrou um homem de verdade. Mas a vida te mostra que ele é um moleque. Hashtag, estou feliz agora. Hashtag, quero um amor de verdade. Hashtag, esse ano tá foda. E aí, ficou maneiro? Uma merda. Tá foda, eu acho ninguém legal, não tem ninguém legal. Cara, parava bom, mas ele acabou. O que foi? É só parar de procurar que vai acontecer, cara. Vai acontecer. Pode não ser daqui a 2 dias, mas vai acontecer, pô. Pode ser daqui a, sei lá, 2 semanas, 2 meses, quem sabe? 2 anos. Já entendi. 3 anos. Caralho. Bora. Legal, né? Depois eu passo outro pra vocês. Aí tem um pedacinho. Tudo bem? Tá recém-solteira, né? Como é que você sabe? Não, dá pra ver. Você tá com cara de quem namorou 5 anos, mas começou com 18, terminou com 23, hoje tá aí e não sabe pegar mulher mais. Perdeu o jeitão. Você tá só bem aí, obrigado. Imagina. Dureza, hein, gente? Vamos lá. Estamos com a apostila aí. Depois eu pego a apostila e a gente vai falando da apostila. Bom, os motivos podemos classificar em 3. Incompatibilidade, diversas, vamos entrar nessas incompatibilidades. Distúrbios da sexualidade e infidelidade. E essa infidelidade, essa infidelidade, muitas vezes ela não está acontecendo, mas as pessoas acabam acreditando. Né? Cria um mundo mental, uma história. Tudo bem? Vamos lá, pegar um por um. O que é essa incompatibilidade? Valores modificando-se. Então, como eu falei para vocês, as pessoas começam a fazer estudos, buscando uma filosofia de vida espiritual, frequentando outros ambientes. Então, você vai agregando novos conhecimentos, novas estruturas, novos pontos de vistas e, automaticamente, você vai se transformando. Você vai buscando essa transformação. Se a outra pessoa não convive, na maioria do tempo, nos ambientes semelhantes ou até contraditórios ao que a pessoa está, o outro está seguindo, automaticamente esses valores também serão compostos, mas com estruturas diferentes, antagônicas. E se eu tiver uma censura, né, rígida, automaticamente então começa a não caber mais na sua vida aquela outra pessoa. Isso acontece muito em terapia. A pessoa faz terapia e percebe algumas estruturas, corrige algumas falas e de repente o outro não presta, não serve a outra. Por que isso? Porque você está vendo diferente, mas o outro continua no mesmo estágio que você estava. Então, nada mais justo que se propicie essa ambientação para que o outro também possa dar esse espaço. Se vai dar ou não, né? Se vai dar nós não sabemos, mas precisamos propiciar, nós como terapeutas, explicar isso para o paciente, essa mudança. A própria formação. Vocês conseguem observar que a maneira que vocês pensam certamente está diferente do que era. E talvez algumas pessoas não se encaixem na maneira de pensar, mas nem por isso precisa deixar de ser amigo. Talvez alguns até sim. Mas
Os ambientes se transformam, as realidades modificam-se, mas o importante é você entender que o seu âmbito de pessoas que são sua esposa, filhos, amigos, próximos, a ideia é que você desenvolva a compreensão que a outra pessoa continua pensando da maneira dela ou pensa da maneira diferente da sua, porque seguiu uma linha de raciocínio, de busca diferente. Mas também busca o quê? A felicidade, a paz, a tranquilidade igual a gente. Então muitas vezes o casal começa a observar isso e aprender a respeitar o outro. A permitir que o outro também faça agora o movimento de estudar, de buscar, porque às vezes não dá para os dois fazer ao mesmo tempo. Mas também não é legal só um e você não motivar o outro a buscar algo nessa transformação. Então vocês vão ver muitos casais brigando por causa dessa mudança. E fala assim, você mudou, você não é mais a mesma. Óbvio que não é. Como você também não é mais o mesmo. Tanto não é mais o mesmo porque se transformou com esses valores, com esses conhecimentos, como também você se revelou com algo que estava oculto, escondido na sua forma de agir. E agora está mais à vontade e você pode colocar isso para fora. Certo? Tudo bem? Então essa é a busca que vocês fazem na terapia, quando você atende separadamente a pessoa. Nossa, como que você era? Como que ela era para a mesma pessoa? E aí você atende o outro, como que você era? Como que o outro era? Aí você fala assim, caramba, tem 8 pessoas aqui. Aí você começa a identificar por que eles não estão se entendendo. Porque aí que imagem está na cabeça dele, de como deveria ser, e como era, essa, e dessa, essa. Aí você já entende. Só essa fala, você já entende o que está acontecendo, porque eles estão se pegando. Porque eles estão com uma pessoa na mente, uma idealizada e uma real. Então, não vai funcionar. Certo? Sexualidade, ritmos diferentes, defesas sexuais e tabus. Então, a sexualidade é um motivo de grandes conflitos. Ritmos diferentes é no início. De repente, o casal, mesmo no namoro, acaba às vezes não acontecendo esse ajuste. Porque às vezes no namoro tem um ritmo mais forte, às vezes está distante, tem um ritmo, mas depois casa, às vezes um continua no ritmo, o outro não, ou às vezes um está no ritmo, depois o outro para. Ou seja, esse ritmo vai ter uma harmonia e uma dança em algum momento, desde que haja respeito, haja compreensão e não uma exigência. Então nós temos que entender como cada um olha a sexualidade, como cada um busca o carinho, a atenção, o afeto, o empoderamento, né, que a palavra está em moda, a força, o entrosamento através da sexualidade. Através da sexualidade, não, do sexo. Para que esse ritmo seja respeitado e se busque esses símbolos não só pelo sexo. Estão entendendo? Porque às vezes um casal, uma pessoa ciumenta, ela precisa às vezes dominar no sexo, ter muito sexo, se sentir dominada para falar, não consegui dominar meu parceiro, né? Ele é meu, ele é minha. Entendeu? Então não vai às vezes ser saudável em algum momento. Certo? Então tem que verificar. Defesas. As defesas às vezes aparecem depois. Né? Por quê? Porque quando aproxima-se a convivência, os estímulos são maiores. E os estímulos sendo maiores, a tendência então de ter conflitos emocionais, traumas, então a tendência é aparecer defesas. Né? A mulher começa a ficar doente na sexualidade, o homem começa a não ter desejo pela mulher. Então, além do ritmo estar se ajustando, eu preciso daí também observar se esse ritmo não está bagunçado, não se ajusta por causa dessas defesas inconscientes. Ah, isso está lembrando a minha mãe, isso está lembrando meu pai, isso aqui está lembrando um trauma infantil. Ou eu mudei a minha filosofia de vida e a forma que eu tinha a sexualidade não cabe mais, mas era essa forma que funcionava a minha mente e agora ela não funciona da mesma forma como antes. Porque você tem um conjunto de estímulos permitidos com a religião, com a filosofia. E a filosofia diferente é outro conjunto, muitas vezes. E aí o que acontece? Se você troca, tudo modifica. Então, conseguindo compreender essas defesas? Estou seguindo, gente. Levanta a mão aí, senão eu sigo. Também a importância do sistema, né? Tem uma mudança de alguma coisa, muda todo um sistema. Né? Não, todo o sistema. Mexeu numa crença, numa filosofia, tudo muda. Muda a forma de você se alimentar, de cumprimentar as pessoas, de você dormir, de você se relacionar sexualmente, de você buscar coisas. Vai mudando.
O que acontece é que nós não temos consciência disso ou recalcamos a forma que gostávamos. E aí chega uma hora isso entra em ebulição, em conflito, aflora de uma maneira que gera situações que não são positivas para a pessoa, porque ela não queria aquilo, mas também queria. Então é uma transformação que deve ocorrer cada vez mais consciente, não inconsciente, senão a gente é refém da gente mesmo. Certo? Tudo bem? E os tabus, que também vão aparecer nesse período dessa aproximação. Né? Então os tabus, né, de repente do período do namoro, do noivado, né, que não estava casado, às vezes nem tem mais essas fases, já junto, fica pouco tempo já. Mas os tabus começam a aparecer nessa aproximação em que você está fazendo alguma coisa que de repente não deveria fazer, ou que está lá, por exemplo, sexo oral, sexo anal, posições X, de repente a mulher começa a sentir-se oprimida, diminuída. Por exemplo, se a autoestima é baixa por alguma questão de uma imposição masculina, a mulher pode ter muita aversão de uma posição de costa para o homem. Ela pode se sentir diminuída. Direito dela. Mas se está acontecendo, não adianta falar assim, ó, não faça mais amor, sexo com a sua mulher dessa forma. Resolve, temporariamente sim, mas o problema não foi resolvido. Certo? Porque ela vai transferir essa dor que ela sente em outra situação. E vai continuar vindo para a terapia. Então, símbolo, né? Não estou aceitando alguém me dominando, alguém fazendo isso. Entendendo? Tudo bem? Crenças reincidentes. Então, crenças que até então você tinha resolvido, ela reaparece, incomodando. Por quê? Então, a neurociência explica.